Olá, em ano de Copa do Mundo, entre milhares de produtos e publicações referentes à grande competição, está um livro, este livro aqui, olha, escrito por dois jornalistas de Curitiba. Trata-se do Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Nessas 416 páginas, eles colocam o resultado de pesquisas que jogam por terra muitos mitos do mundo da bola, como, por exemplo, a verdade sobre o que aconteceu nos bastidores da Copa de 98. Já já vamos saber. E hoje eu converso com um dos autores deste livro, o jornalista Jones Rossi, que está comigo aqui no estúdio, e também participou dessa pesquisa, desse trabalho, o Leonardo Mendes Júnior. Obrigada pela participação com a gente aqui, Jones. Bom, vamos lá. Como é que surgiu a ideia de fazer um guia politicamente incorreto do futebol? Por que esse nome? Bem, ele segue já a linha dos outros Da guias série. politicamente corretos do futebol, que foi criado, dos guias politicamente incorretos, que foi criado pelo Leandro Narlock, que é o autor da série. Tá. O guia politicamente incorreto da história do Brasil, da América Sim. Latina e do mundo. Também tem o da filosofia, que foi feito pelo Pondé, que é o colunista da Folha de São Paulo. Exatamente. Bem, surgiu numa conversa de bar. Tinha que ser. Surgiu uma conversa de bar, estava eu, o Leandro Narlock e o Leonardo Mendes Júnior. Eu sugeri para o Leandro Narlock que a gente fizesse um guia politicamente correto das Copas do Mundo. E ele pensou na história, ele parece que não deu muita bola. E você nem trabalhava com esporte na época, né? Não, era editor da Veja, em São Paulo. O Leonardo Mendes Júnior trabalhava na revista da ESPN, ele sim trabalhava com esporte, e o Narlock já estava vivendo dos guias. Isso foi em 2012. Ele aparentemente não deu muita atenção para a ideia, né? Passou um ano e ele guardou aquilo na cabeça. Mas em 2013, no começo de 2013, ele ligou para mim, falando: olha, João, você não quer tocar, em vez de um guia politicamente incorreto das Copas, um guia politicamente incorreto do futebol, junto com o Leonardo Mendes Júnior? E aí vocês começaram a pesquisar, entrevistar pessoas, foi assim? Não, daí a gente, antes de mais nada, a gente teve que convencer a editora que existia material suficiente para fazer um guia politicamente incorreto do futebol. Bolar assuntos, coisas que poderiam despertar a atenção do público, né? Quais polêmicas gerariam atenção suficiente para fazer esse guia? E daí sim surgiu o Guia Politicamente Correto do Futebol. A gente apresentou, eles, não, tem realmente material suficiente para gerar Bom, um então, guia. como eu falei no início, nesse livro aqui, gente, eles jogam por terra mitos e mais mitos do futebol. A gente poderia começar com um deles, um assunto que deu o que falar, que foram os bastidores da Copa de 98. Vamos começar por aí? Vamos. Esse daí, eu achei que não precisava fazer esse capítulo no começo, porque pensei, não é possível que as pessoas ainda achem que o Brasil vendeu a Copa de 98 para a França, né? Porque é o grande mito que se tem até hoje. Mas um dia eu estava indo jogar futebol lá em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e eu escutei pela milésima vez o pessoal discutindo furiosamente entre eles que o Brasil tinha vendido, que o Brasil tinha vendido para Adidas, tinha vendido para Nike, tinha vendido para sei lá quem a Copa de 98. Pela milésima vez, o Brasil não vendeu. É impossível que você consiga convencer um grupo de jogadores, um time inteiro, a vender uma Copa do Mundo. Os caras vão lá para conseguir conquistar o título. O Brasil chegou até a final, você não convence os jogadores. O que aconteceu... Isso é impossível mesmo, Jones? Totalmente impossível. Mas como muitos resultados são vendidos? Porque o da Copa de 98 pode não ter sido, mas muitos são. Não, o que você consegue vender resultado é um jogador que se vende, você consegue comprar um goleiro, você consegue comprar um jogador essencial para o time. Isso já aconteceu. Árbitro. Consegue comprar o árbitro que vai... O árbitro, por exemplo, ele não vai roubar o pênalti, ele vai fazer coisas mais sutis, ele vai dar faltas, ele vai atravancar o jogo, ele vai expulsar um jogador, ele vai atrapalhar dessas formas, ele não vai roubar descaradamente. É assim que funciona, ele vai conseguir
coisas mais sutis para atrapalhar o jogo, atrapalhar o andamento do jogo. Não é uma forma que todo mundo vai ficar vendo. Normalmente, quando o árbitro faz coisas terríveis com o teu time, é porque ele é ruim mesmo, não é porque ele é ladrão. Aliás, já que você falou do árbitro, a história de arbitragem eletrônica, com quem que a gente vai brigar, Jones? Então, tem um capítulo no livro... Só sobre isso, estou vendo aqui. Tem um capítulo sobre arbitragem eletrônica, que a gente fala, pô, se existir arbitragem eletrônica, vai acabar o juiz ladrão. O juiz ladrão é necessário. Com certeza. Para que a gente tenha o que discutir no futebol segunda-feira. Se não tiver o árbitro ladrão, acabou a graça do futebol. E também, se existir arbitragem eletrônica, o futebol vai se tornar um esporte arrastado, tipo tênis. Toda hora vai ter o desafio, que nem tem no tênis. Vamos ver se foi a bola dentro ou não, se foi escanteio ou não, se foi lateral ou não, se o jogador estava impedido ou não. A gente vai ter que, toda hora vai ter aquele desafio que nem tem no tênis. Isso vai arrastar o futebol, vai se tornar um esporte, em vez de ter 90 minutos, vai ter 3 horas de futebol. Poxa vida, não, tira toda a paixão. Agora, vamos voltar lá um pouquinho. O que aconteceu com o Ronaldinho naquele célebre mal-estar, que até hoje também muito se fala e pouco se sabe de verdade? É um dos assuntos aqui do livro. A gente conseguiu, a gente pega todo o material que tem publicado e a gente pesquisou sobre o Ronaldo em 98. O que aconteceu não foi uma convulsão que o Ronaldo teve. O Ronaldo teve uma crise nervosa, semelhante a uma convulsão. Se fosse uma convulsão, teria aparecido nos exames neurológicos que ele fez depois, porque uma convulsão deixa traços nos exames. Deixa um tipo de traço que é altamente reconhecível. E o médico da seleção, que acompanhou todos os exames que foram feitos numa clínica francesa logo após o problema dele, ele deixou bem claro que não teve nenhum tipo de traço neurológico. Então ele teve uma crise. Agora, crise ou não, para os jogadores que acompanharam, que foi um dos fatores que prejudicaram a seleção naquela final, aquilo lá ficou muito forte, né? Ele enrolando a língua, ele babando, né? ele se debatendo. Então os jogadores perderam, foram cenas fortes. Então os jogadores eles perderam a concentração. Os 20 primeiros minutos da seleção em campo na final de 98 foram totalmente de uma seleção perdida em campo. Desequilibrou, né? Completamente tudo, né? E teve um momento que o jogador, o Barthez, o goleiro da seleção da França, ele se choca com o Ronaldo e a seleção se desespera, porque parece que eles esperam pelo pior ali. Quando eles chocam, o Ronaldo cai em campo e ele fica meio que desacordado. Todo mundo acorre para ver o que o Ronaldo tem. Não foi nada demais, mas todo mundo fica preocupado. Então, o Brasil estava pensando no Ronaldo, não estava pensando na final da Copa. Esse foi um dos motivos que o Brasil perdeu. Tá. Então, não tem, assim, uma das coisas que a gente sustenta, que o Brasil não perdeu porque vendeu. O Brasil estava preocupado, sim, com o Ronaldo, foi uma seleção inferior, né, a seleção da França, que era uma seleção melhor que a do Brasil, tinha um jogador extremamente inspirado naquela final, que era o Zidane. Mais bem armada pelo Aimé Jacquet, que era o técnico da França. Bom, nesse livro eles ainda vão falar de Zagallo, injustiça contra o Zagallo, né, Jones? Vamos falar de Maradona, Pelé, tudo isso. Explica por que está na lista dos livros mais vendidos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais papo sobre futebol.